Gente, bom dia meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo, graças a Deus, está tudo bem. Estive ontem um pouco meia mal ontem, né? Mas sim, meia ruim, dor de cabeça, dor de estômago, mas aí depois, graças a Deus, já passou, né? Eu estou bem já. E ontem eu não estava muito legal o dia inteiro, mas hoje eu já estou bem já. E graças a Deus, né, para honra e glória de Deus, eu estou bem hoje, né? Eu fiquei muito preocupada, pensando que poderia até ser aquele vírus aí, né? Mas graças a Deus não era não. Eu fiquei com dor de cabeça, ânsia de vômito, muita dor no estômago, e aí eu fiquei preocupada, mas não era não, porque graças a Deus não prosseguiu, não tive febre, não tive nada, aí não tive tosse, então hoje eu tô bem. Eu vou deixar uma palavra de Deus nessa manhã, que está registrada aqui no livro de Atos, no capítulo 4. Capítulo 4, vou estar lendo ele, do 32, alguns versículos aqui, que diz assim, ó. E era um coração e alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundantemente graça. Não havia, pois, entre eles necessitados algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo, as traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José congenominado, e pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, e possuía uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. No 5 fala sobre Ananias, né? Também que Ananias, ó. Aí, no capítulo 5, fala assim, ó, no primeiro aqui. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e teve parte do preço. Sabendo, reteve parte do preço, o também sua mulher, então, levantando uma parte e depositou aos pés dos apóstolos, e disse, então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, e reteve-se parte do preço à herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendia, não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se aos moços, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. Mesma coisa aconteceu com a mulher dele, né? Então, meus irmãos, eu quero dizer aqui, né? Essas pessoas, eles vendiam as propriedades deles e repartiam com as pessoas, né, que tinham necessidade.
E Ananias vendeu essa propriedade e ele vendeu, mas ele mentiu, né? Que ele estava dando tudo, mas uma parte ele vendeu e ficou para ele. Aí ele mentiu, né? Quer dizer, ele mentiu para os homens, mas para Deus, né? As pessoas muitas das vezes falam, eu falo para fulano que foi isso, né? Mas às vezes, muitas das vezes, a gente mente para a pessoa, mas Deus, nós estamos mentindo, não é para a pessoa, é para Deus, porque Deus está vendo. Porque Deus, ele tem olhos de fogo, então ele nos vê, ele enxerga, ele sabe aquilo que aconteceu conosco, né? Então Ananias, ele mentiu, né? Que ele tinha vendido e que ele depositou uma parte, mas a outra parte que não estava no poder dele para vender, ele vendeu e ficou com aquela parte, né? Então aí ele quer dizer, ele mentiu. O Pedro falou para ele, você mente para os homens, para Deus você não mente. O que aconteceu? Ele morreu na hora, ele caiu no chão e morreu, né? Então Deus ele é poderoso, né? Para tirar a vida de uma pessoa e dar a vida para uma pessoa, né? Ali naquele momento, não foi ninguém que pediu para Deus matar ele, mas com a mentira que ele falou, enganou o Espírito Santo de Deus, ele naquela hora ali, ele morreu, né? O que eu quero dizer, meus irmãos, que é assim, muitas das vezes as pessoas são contra dar o dízimo na igreja, né? Muitas pessoas são contra. Mas que quando nós não estamos dando dinheiro na igreja, dando dinheiro, o dízimo para ajudar a obra de Deus, nós estamos mentindo para Deus, né? Às vezes nós achamos que é assim, tipo assim, as pessoas não vão saber. Você está lá na igreja, o pastor não vai saber que você, entendeu? Que você tem o dízimo e não quis dar. Mas Deus sabe. E Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a obra de Deus precisa do nosso dinheiro. Então ali nós não devemos segurar para nós, porque nós estamos mentindo para Deus, né? Porque ele é bíblico, a palavra de Deus, o dízimo é bíblico, né? Que nós temos que dar. E Ananias, ele mentiu aqui, porque ele deu uma parte, mas a outra parte não era dele, e ele vendeu. Vai saber, né? Que ele pensou ali naquela hora. Ele deve ter pensado assim, eu vou ficar e os apóstolos não vão nem saber, né? Eu vou vender. Mas aí Deus sabia. Aí o que ele fez, né? Porque eles vendiam e eles davam o dinheiro. Porque está escrito aqui, ó, quer ver? Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço, vendia e levava o preço para os apóstolos do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Repartia para as necessidades de cada um que precisava, né? Só que Ananias fez ao contrário, né? Aí e então José, né? Eu não estou entendendo muito bem assim, com que domino pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre. Então ele foi, possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Quer dizer, ele vendeu a herdade e levou aos pés dos apóstolos, depositou tudo, né? Levou o preço de tudo. Aí Ananias vendeu, mas ele não levou o preço de tudo, né? Ele ficou com uma parte para ele. Aí ele mentiu para o Espírito Santo, só que ele morreu na hora, né? E mesmo foi a mulher dele, porque a mulher dele, ela entrou lá, ela nem sabia o que tinha acontecido, que o marido dela tinha morrido, ela sustentou a mentira dele, aí ela veio a morrer também, mesmo lá. Aí foi que Pedro disse para ela, né? Você e seu esposo, né, mentiu,
E Deus, né, castigou, matou os dois, né? Então aí, ó. Aí Ananias, ouvindo estas palavras, caiu aí. Pois aí veio a mulher, quer ver, ó. E passando um espaço quase de 3 horas, quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro, dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito Santo, o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram seu marido, e também te levarão a ti. Aí tá vendo? Falou que sepultou o marido dela, que mentiu. Ela veio e mentiu também, né? Sustentou a mentira do marido. Aí ela também foi junto com ele, foi morta junto com ele. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas, tá vendo? Aí depois que aconteceu isso com elas, veio um grande temor na igreja, né? O povo, né? Viu o que Deus pode fazer com uma pessoa que mente, né? Então aí veio o temor sobre eles, né? E aí daí para frente aí milagre dos apóstolos. Aí Pedro, né, começou a fazer muitos milagres. Quer dizer, ele não, né? A sombra é Deus, né? O Espírito Santo, que está dizendo aqui, ó, e muitos sinais e prodígios entraram nos filtros entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homem como mulheres.